meninos e meninas da transformação, muito boa noite. A gente vai falar hoje sobre um tema que é o poder transformador do yoga. Então sejam muito bem-vindos para esse bate-papo que vai ser com o instrutor de Shivam Yoga, Vinícius Barcelos, Vini, que mora lá numa ilha deliciosa que é a Ilha de Vitória. Que delícia, praia, bem diferente daqui de Belo Horizonte, que não temos essa praia linda e gostosa. Então, nós vamos falar sobre toda essa transformação que a prática dessa filosofia de vida que é yoga, e ela pode trazer na nossa vida. Eu tenho uma formação como instrutora de Shivam Yoga, que é exatamente a mesma do Vinícius, que é o Shivam Yoga. Gostaria muito que ele pudesse entrar para poder compartilhar todo esse conhecimento. Então, vou te convidar, ele está chegando aqui. Om Shiva! Om Namah Shivaya. Yes. Sempre essas emoções, fortes emoções, né? Gente, estou muito feliz. Eu quero apresentar para vocês o Vinícius. O Vinícius eu conheci através do Shivam Yoga, ambos no momento de vida que a gente pode dizer que a gente já não é mais a mesma pessoa. Se a gente olha para quem a gente era uns 5, 6 anos atrás, parece que a gente trocou de pele mesmo. A gente tinha hábitos diferentes, estilo de vida diferente e muita transformação em vários níveis. Não só nesse nível físico, mas também em todos os níveis que eu acredito que o Vinícius vai falar pra gente. Bem-vinda de volta, Cecélia, bem-vindo. Quem tá chegando, convide os amigos, pode vir que agora a conexão tá maravilhosa e a gente vai fazer uma linda live aqui até o final. Então, agradecendo mesmo a sua presença. Eu conheci o Vinícius, eu não lembro mais se foi 2013, 2014. Eu sei que a gente fez essa conexão através da prática do yoga. Trocamos vários momentos aí de transformação, alguns momentos em ascensão, outros difíceis, né? Que o caminho ele não é só linear, ele vai acontecendo. Muitas vezes no processo a gente anda 2 degraus, desce um, caminha mais 3, desce um pouquinho, e assim vai. Essa é a minha sensação, estou falando de mim, não sei como que é a sensação dele. Nós vamos aqui hoje falar desse poder transformador da prática do yoga, da filosofia do yoga na nossa vida. Fica bem claro aqui para vocês que é um bate-papo, não é a gente está falando aqui da nossa vida, da nossa experiência, da nossa verdade, então não tem aqui objetivo nenhum de siga isso, faça isso dessa maneira, até porque o Vinícius vai compartilhar aqui pra gente a experiência pessoal dele no yoga e acredito também como instrutora, talvez alguma transformação, alguma coisa que ele queira contar que foi bem marcante. Eu sei que no meu caminho como menina da transformação, né, é justamente isso, é um processo tão marcante, ele é tão profundo, ele transforma tanto a nossa vida, faz tanto sentido, que a gente quer ajudar outras pessoas, ou ao menos inspirar outras pessoas para vir também para esse caminho de despertar de consciência. É como se a vida que a gente vivia antes, ela não era muito real. E agora a gente está num lugar que, pelo menos é assim que eu sinto, muito mais real, muito mais próximo do coração, da nossa essência, e tudo transforma mesmo. Então, muito bem-vindo. Eu quero agradecer mesmo a sua presença aqui e deixar o espaço agora para você se apresentar, se você quiser contar um pouco da sua formação, de quem você é, ou se da yoga para frente. Muito bem-vindo. Ei, Pedro, bem-vindo. Que bom que você está aqui com a gente. Amigo da educação financeira da Edição. Vinícius, fala toda sua agora. Então, Naila, eu que agradeço, né? Eu acho que realmente, assim, eu acho que é um momento muito interessante para essas trocas, né, de vivências e para passar para algumas pessoas essa experiência que a gente, né, pela qual a gente passa. Eu particularmente, sem querer entrar muito em delongas e tudo, mas eu acho que nós, falando assim, como sociedade, como civilização, como planeta, estamos só no início de um processo de profundíssimas transformações que estão só no começo, que vão mudar toda a nossa forma de entender a vida, de perceber de todas as relações, de trabalho, de capital e produção. Então, eu acho que é muito pertinente a gente
Falar das nossas experiências, né? Por mais que sejam específicas e, óbvio, pessoais, né? Mas sinceramente, eu acredito muito que da necessidade de termos filosofias de vida que ancorem, que nos proporcionem assim, um norte, né? E acredito que o yoga não seja a única, mas é algo, realmente assim, uma filosofia de vida, vamos dizer assim, né? Na verdade, nós estamos ligados a três, né? A três escolas filosóficas, e depois eu vou entrar nesses detalhes, mas que nos dá nos ancora, né? E nos dá um norte, assim, muito, muito interessante e uma condição de perceber a vida de uma maneira, de fato, cada vez mais serena, mais equilibrada, né? No sentido dos nossos corpos, né? A partir do corpo físico, desse conjunto de técnicas que o Hatha Yoga nos traz, né? A gente vai, como é que eu posso dizer, alinhando e equilibrando os corpos mais sutis, né? Então, a partir do corpo físico, com as técnicas de respiração, de concentração, de meditação, os psicofísicos e tudo mais, né? Os mantras, e a gente vai, né, ajustando o nosso corpo energético, o nosso corpo emocional, mental, enfim, e consegue ter uma condição, eu acho, de perceber, de lidar com tudo que vem, né, ao nosso encontro de uma maneira mais serena, mais sábia, vamos dizer assim, menos dolorosa, menos ignorante, de fato. Eu acho que uma questão central é a necessidade, isso eu falei recentemente, que é uma coisa básica, que é a necessidade de sairmos, né, de estados de ignorância, né, de desconhecimento. Então, antes de entrar em qualquer situação mais específica, eu acho que a gente tem que ter isso claro, né? Para você avançar em qualquer direção, é necessário você estudar, é necessário você aprender. Eu posso só te claro, interromper aqui, porque o que você está falando, às vezes a gente consegue até exemplificar no nosso dia a dia. Muitas vezes a gente pensa uma coisa, fala uma, sente outra e quer totalmente diferente. Então eu falo o seguinte, eu estava ontem vendo a questão da astrologia, o pessoal falando que esses próximos dias é dia de terra total, assim, é Virgem, Capricórnio e qualquer outro signo, Touro, né? Tudo favorecendo para quem quer adquirir novos hábitos, de verdade adquirir e tiver no caminho, forçar e se alinhar para esse caminho, e quem tem maus hábitos, de verdade cortá-los. Porque é aquilo, a gente planta e colhe. Então, pessoal que está assistindo a live, a gente está aqui com um virginiano, né? E eu tenho ascendente em virgem. Então, uma das características que chama mais atenção sua como pessoa, que eu vejo, e que sempre me impressionou, e eu acredito que os amigos seus que estão aqui também nesse momento, é a sua capacidade de disciplina, né? Aquela pessoa que pratica. Faça sol, faça chuva, eu já te vi praticando assim, com lesão, e é impressionante, porque você não para. Então é aquela pessoa que eu falo que é imparável. E o que acontece que você está falando na prática, quando a gente está falando desse alinhamento dos corpos? A gente tem um corpo físico, energético, mental, emocional, espiritual. Então, muitas vezes, a gente fala pra gente mesmo, ó, amanhã, ou tem aquela história, né? Segunda-feira eu começo o exercício. E aí, mentalmente, você quer isso, você desejou aquilo. E aí chega na segunda-feira, ai, que preguiça. E não levanta da cama e fica se contrariando. Então, eu acredito muito no yoga, nessa capacidade de alinhar o que é a nossa verdade, o que é importante para a gente. A gente vai conseguindo tirar, vamos dizer assim, as sementinhas do mal e plantando cada vez mais a semente do bem. E aí, obviamente, que a gente fica mais altruísta. É normal a gente sair de um lugar de ignorância e de egoísmo para ir para um lugar mais altruísta. Porque eu acabo cuidando de mim e eu vejo esse efeito em mim e quero oferecer isso para o outro. Eu vejo esse alinhamento, ele vai acontecendo com mais fluidez, é mais fácil para a gente. Muitas vezes eu falava, isso aqui eu vou fazer. E se eu não tinha de verdade uma vontade, aquilo ali não acontecia de forma alguma. E hoje eu vejo, obviamente, cada um, né? A gente tem as nossas sementes e tendências,
Mas, assim, muita coisa na minha vida transformou, algumas tendências até familiares mesmo, de estar convivendo com uma família que tem um tipo de hábito completamente diferente, e a gente ir adquirindo essa força para estar na nossa caminhada. Eu não sei como que é a sua história pessoal nisso, mas a minha, ela é bem marcante nesse sentido mesmo, sabe? De tá vivendo a prática aí na filosofia do yoga cada vez mais, assim. Aí quero saber, para você especificamente, o que representa o yoga. E fica à vontade para falar dos conceitos, né? Eu vou trazer vários outros entrevistados aqui que também vão falar de outras linhas de yoga, que, igual você falou, nós vamos falar de 3 filosofias aqui, basicamente, mas tem gente que pratica outras. Então, fica à vontade para deixar isso. Talvez muita gente é leigo, não vai entender, e se você quiser detalhar de uma forma mais didática, fica à vontade. Vou tentar dar uma sintetizada, assim, porque da minha história, eu vou tentar resumir da seguinte maneira. Bom, primeiro eu há mais de 10 anos, na verdade já beira quase uns 20 anos os meus primeiros contatos com yoga, mas há mais ou menos 10 anos que a coisa se tornou assim, uma prática diária, etc. E desde sempre, já do primeiro mês ali, eu falei, nossa, achei o meu tarja preta, achei o meu remédio, vou ficar aqui. O meu útero, né? Lembra que eu falava, né? O meu útero, não sai desse útero e tal. E uma coisa fantástica que, para mim, assim, né? Desde sempre beirava já o sobrenatural, algo tamanho a grandeza e tudo, né? E a importância. E quanto mais eu ia, né? Praticando ali, percebendo os efeitos enfim, né? Me tornava mais fã, né? Mais adepto à prática. Daí, a me tornar instrutor, é uma outra história. Eu nunca quis ser instrutor de yoga, eu queria fazer o curso de massoterapia. Na minha época era pré-requisito fazer o curso para instrutor. Isso é uma história, né, à parte, aí eu faço esse curso. Ou seja, não queria me tornar instrutor, né? Fiz o curso. Daí, a dar aulas, menos ainda, muito menos dar aula. Daí, a viver de yoga, pior ainda. E daí, a viver exclusivamente de aulas de yoga, algo impensável, né? Daquela história que você sabe, eu não vou entrar muito em detalhes, mas um processo desses 3 anos para cá, que eu me rendi mesmo, como eu te falei, né? Como diz o professor Hermógenes, né? Eu entrego, confio, aceito e agradeço. Então, a coisa ela foi de tal forma indo por essa direção e que ficou impossível... como é que eu posso dizer? Resistir a isso. A não entender como um processo dármico mesmo. Um processo de um sacro ofício, né? A ideia de, olha, meu amigo, tem uma frase de Buda que é linda, né? Que ele diz, né? A sua missão é encontrar o seu trabalho e entregar-se a ele de todo o coração. Então, isso foi acontecendo e eu tentando resistir, não, né? Vou dar aqui porque... né? Aquela história, né, que você sabe, né? Dedo na cara, vai, sem nenhuma... dúvida, ninguém em momento algum colocou dúvidas na história, né? Não tinha plano B, não, vai, mas se isso acontecer você faz isso, talvez, quem sabe, não, vai. Então, eu acho isso... Time, para tudo. Meu caminho também foi assim, eu fui na portinha lá do núcleo do Arnaldo, em Ouro Preto, porque eu simplesmente queria viajar para a Índia. Eu achei interessante, vi lá o chamado, dar uma portinha, vou para a Índia. Aí entrei e falei, eu quero vir com vocês, parece legal. Tinha um indiano lá dentro, o pessoal todo imerso na cultura. Eu falei, não, vai ser legal demais. Ele falou, mas para isso você tem que ser vegetariano e tem que estar praticando yoga. Aí eu vim procurar alguém em Belo Horizonte, que era da linha, não encontrei. A pessoa que eu ligava não me atendia e não encontrei. Eu falei, quer saber, eu vou começar a praticar aqui. Por que você não começa o curso? Ou seja, eu fui parar no curso do Arnaldo como formação, um curso de instrutora eu nunca tinha praticado. Eu não conhecia. Então, o que é? Deixa claro para as pessoas, porque assim, a gente tem o linguajar técnico. E às vezes muita gente não conhece esse conceito de karma e de dharma. E você está falando assim, então é um dharma, né? A menina da transformação, para mim, é dharma. É o trabalho que me encontra, é maior do que esse ser que está aqui. Eu sou um instrumento do que está vindo através, assim. E eu sei a sua sensação, mas muita gente que está ouvindo a gente aqui pode ser que não.
Então explica pra gente o que é essa coisa do Dharma, do dever, e que não precisa ser nada mágico, não. A gente conta, assim, que é muito legal, mas tem gente que desde sempre tá no dever. Eu lembro direitinho, assim, uma pergunta boa, né, de fazer para isso é: o que você faria todos os dias da sua vida se você soubesse que você não tem nenhuma necessidade, ou seja, você tem todo o dinheiro, toda a condição de sobrevivência da sua vida garantida? Aí a pessoa vai lá e te responde igual a minha amiga cirurgiã. Ah, eu ia acordar todos os dias, ia para o hospital público e ia operar o dia inteiro. Ou seja, a pessoa ainda está no dharma dela, ela faz o que ela ama e o que o coração dela chama. Mas explica da sua forma, porque às vezes a pessoa não entende muito bem assim, o que é a questão desse dharma, né? Desse chamado com tanta força. As forças te puxando para outro lado e você aqui agora, lindo. Assim, tentando simplificar, porque esses conceitos também, eles têm variações né? Mas é a sua missão espiritual. Seria basicamente isso, de fato, a sua missão, o seu propósito de vida, né? E que, no meu caso, que eu acho que a minha história ela se torna peculiar nesse aspecto, completamente contra o meu ego. Jamais quis e resisti muito e chorei. Nossa, quando do convite, né, que na verdade foi mais um dedo na cara, ó, você vai dar aula para essa turma. Eu tenho as minhas madrinhas aqui, a Ângela Vescovis, que é uma pessoa ligada ao Instituto Fênix, é uma instrutora de rata aqui de muitas décadas e maravilhosa. Meteu o dedão na minha cara e falou assim, ó, assume que isso é para você. Quando essa história se fechou, eu chorei 2 dias sem parar, eu não dormia. Eu fui parar 6 horas lá no núcleo da Alessandra, eu não conseguia parar de chorar o tempo inteiro, entendeu? Eu comecei com 18 pessoas, com 3 turmas. A minha aluna mais nova já tinha 9 anos de idade, a mais velha já tinha 84. E eu comecei assim, entendeu? Trabalhando com essa variedade de pessoas e morrendo de medo, com todas as inseguranças possíveis. E, assim, muita oração, muito estudo, muita concentração, a busca de muita sensibilidade ali para entender os processos e conduzir da melhor maneira possível, porque eu entendo que a nossa linha ela é uma linha muito, muito forte, né? É um ritual tântrico que a gente faz ali, muito poderoso e que tem que saber, inclusive, conduzir, né, da melhor maneira possível. E eu tinha muito medo de machucar alguém, de ter, enfim, né? Então, a coisa ela já começa de uma maneira muito intensa, desde o começo, né? Então, assim, eu acho que a peculiaridade da minha história ela é basicamente essa, desse processo. Você faz parte dele, você sabe disso, né? De eu ir chorando com dúvida e não, volta que você vai conseguir. Como é que eu vou sobreviver? Volta que vai, né? E aí, falando basicamente sobre o yoga como elemento de transformação, cara, assim, eu, sinceramente, é até difícil colocar, eu não conheço uma outra filosofia, algo que se assemelhe ao yoga, porque, cara, a nossa percepção de estar vivo, ela acontece a partir do nosso corpo físico, né? Nós somos um espírito encarnado num corpo animal, né? Então, fazendo uma analogia bem besta, eu pegar você e jogar você dentro de um carro. Você é o espírito, o carro é o seu corpo físico. Eu jogo você lá e falo, filha, dirige aí, sai. Você tem que aprender a dirigir aquilo ali, a entender aqueles códigos, aqueles sinais, saber que aquilo precisa de combustível, de água, de calibragem, de não sei o quê, olhar o retrovisor. Então é a mesma coisa. Então, tentando simplificar, o que eu percebo é isso. Eu falo, gente, como que as pessoas sobrevivem sem saber respirar? Como que as pessoas sobrevivem sem saber meditar? Né? E isso, aí você pode falar assim, Calma, nossa, mas... elas só sobrevivem, elas não estão vivendo. Pois é, então exatamente. Ela vai ter uma percepção de vida, um saborear dessa vida muito abaixo do que poderia ter. Essa é uma questão muito, muito séria, né? E que a gente, enquanto, né, civilização ocidental, vê isso, né? Uma sociedade que parece que é formada para se tornar doente mesmo, né? E muita coisa que leva a equívocos, né, muito sérios, a perda da saúde das maneiras mais amplas possíveis, né? E assim, você,
pelo yoga, você, a partir do seu corpo físico, é isso que eu acho muito interessante, sem ter que acreditar em nada, sem ter que entender nada. Eu acho que é basicamente você ter um bom instrutor, estar ligado a uma boa escola, uma escola tradicional de preferência. Tem muita ginástica aí, tem muito esse yoga Coca-Cola, sabe? Nossa, tem umas coisas aí que realmente dá tristeza de ver, né? Mas que a partir do corpo físico, aprendendo a respirar, aprendendo a se concentrar, que naturalmente você já vai baixar esse nível, essa loucura mental, né, que a gente já está inserido nela, né? E aí, a partir das práticas, dos asanas e de tudo mais, naturalmente um processo de mudança energética muito forte, ele começa a acontecer. Eu percebo de uma maneira muito clara como é um vórtice energético, né? Que da mesma maneira que vai alinhando o seu corpo físico, que vai ajustando a respiração, melhorando a oxigenação das células do corpo, das células cerebrais, equilibrando todas as glândulas endócrinas, isso é fundamental de ser dito, porque os 7 chakras, os chakras são representações quase que simbólicas, na verdade, representações do corpo sutil, das glândulas endócrinas do nosso corpo, que são responsáveis por tudo, simplesmente por tudo, todos os hormônios, tudo, né? Então, né, o Sanzarara aqui com a pituitária, né, o Udina com a pineal, o Swadhisthana com a tireoide, paratireoide, o timo aqui no anahata, né, as suprarrenais, o pâncreas, as gônadas. Então, enfim, você está simplesmente falou Swadhisthana, mas é Vishuddha. Vishuddha, Rael, Swadhisthana é lá embaixo, né? Lá embaixo. Então, assim, a gente está ligado a uma ciência muito poderosa, a uma medicina muito poderosa, a um conhecimento que realmente, assim, ele é muito poderoso. E eu não vejo... Isso. É uma tecnologia interna, né? Às vezes eu falo assim, fazendo uma analogia, às vezes a gente quer acalmar a nossa mente, o que a medicina ela oferece pra gente? Por exemplo, os benzodiazepínicos, a gente vai colocar algo fora para dentro. Agora, quando a gente trabalha as técnicas de pranayamas, respirações, e a gente vai ativando aí o nosso sistema nervoso parasimpático, aumentando o tônus do nosso vago, propiciando esse relaxamento, é como se a gente estivesse realmente, usando a analogia que você fez, sendo de fato o condutor desse veículo. Sim. Porque a gente é colocado ali. E eu estava observando hoje, eu tive o privilégio de estar com a minha sobrinha, e aí ela estava saltitante, assim, de uma cadeira para outra, e me mostrando, eu consigo. E aí pulando, bonitinha demais. E eu falei assim, então as suas perninhas, elas vão para onde você fala para ela ir? Ela vai. E eu falei, e a sua cabeça? A sua mente também faz isso? Porque às vezes a nossa perna, ela vai para um lugar, né? Eu quero andar até a porta, tô andando até a porta, maravilhoso. Mas aí a minha mente, que é essa, que fala assim, segunda-feira, 6 horas da manhã, tô praticando yoga, tô meditando, tô indo caminhar, tô indo fazer qualquer coisa, vou comer saudável. A mente, ela só pensou, mas você tá fazendo outra coisa. Então, para mim, ficou muito claro como que a gente consegue ir ativando tudo isso que você está falando num nível muito sutil. Só que não é um sutil que a gente não percebe. É um sutil muito perceptível, né? Aí as pessoas falam assim, mas você não bebe mais, né? Não, porque meu corpo não aceita. Me faz mal. É uma coisa que me agride, me intoxica. Então, presta atenção. Se eu comi um alimento, vamos lá, aquelas maionese lá, toda de salmonela. Eu comi um alimento, ele me intoxicou, eu vou passar mal. Então, o que a gente faz com esses nossos pensamentos negativos? Eles são tóxicos, eles fazem a gente passar mal. A gente está num momento, igual você falou, planetário, né, de pandemia, que os nossos pensamentos eles estão extremamente negativos, que a gente está vibrando no medo. E o que a gente blinda? Né? Aquela coisa que a gente está falando, saber viver, além do sobreviver. A pandemia veio mostrar aí pra gente que uma coisa que é muito real, né? A gente sabe que desse plano a gente vai sair em algum momento e a gente nunca teve o controle disso. Então, pelo menos alguma coisa que eu posso, vamos dizer, controlar ou aprender é dominar esse carrinho aí, né? Que na verdade é uma arte e não é ensinado. E eu tava pensando, putz, eu sou tia, eu sou praticante de yoga, eu tô ensinando ela uma destreza motora de como superar um obstáculo de um sofá para o outro, de uma cadeira para outra. Mas ninguém me ensinou a controlar minha mente, os meus pensamentos. Ou saber que a emoção, ela é natural e que eu não preciso transformar isso num sofrimento gigante.
Eu tive que ir através de muita terapia, muita vivência, e aí posso te falar que estou no processo de aprendizado. Por isso que é a menina da transformação, porque eu vou buscando esse desenvolvimento aí de me tornar um ser humano melhor, de ir para as virtudes, cortando as paixões, mas é um processo de levanta, cai, eu brinco, vou levantar quantas vezes for preciso. Porém, quem que ensina isso, né, no nosso dia a dia? E é visto como místico. E, gente, não tem nada de místico, é muito real, é muito do day by day, sabe? É o que a gente está plantando, o que a gente vai colher. Então, é assustador quando você fala nesse sentido da sociedade, porque a sociedade ela fica muito nesse nível, que é um nível mais grosseiro mesmo, né? E os mais sutis a gente vê como algo místico, espiritual. E não, a gente falar dessas virtudes faz parte do dia a dia, né? Enfim, como que eu vou ter energia para fazer alguma coisa se eu não cuido do meu veículo físico? Se a minha mente não está uma mente falando que pode, né? E a gente celebra, yes, a gente pode, consigo, que bom, né? Vamos vencer um obstáculo? Como que eu faço para vencer esse obstáculo? Parece coisa muito, muito simples, que é possível de ser feita e que não sei por que fica em segundo plano ou que espero que isso mude. Desculpa, eu te interrompi, acabei fazendo um discurso. Não, muito pelo contrário. Na verdade, Naila, assim, a minha forma de ver, pelo menos o nosso lado aqui ocidental, né, é o seguinte, está tudo certo. Está tudo certo dentro de uma sociedade que é doente. Então tudo funciona perfeitamente, né, de uma maneira perfeita para uma sociedade doente, composta por pessoas doentes, de um sistema geral para te adoecer, para que você enlouqueça, para que você consuma remédio, para que você veja novela, para que você queira ter um carro, que você queira ter uma série de coisas, ou seja, que te mantenha nessa matrix, né, ilusória da matéria. Então, assim, tá tudo certo nesse processo, né? Eu vejo, eu vou deixar aqui assim, meio que assim, né? Não quero entrar nesse detalhe, mas é importante colocar que o planeta está num divisor de águas. Ou seja, se não vai pelo amor, filha, vai pela dor. E eu vejo claramente a diferença hoje, em várias situações, para quem quiser continuar encarnado aqui, ou que vá desencarnar em breve, vai passar também por isso. E não vou nem dizer que se isso é bom ou ruim. Na verdade, até para isso, a gente tem que estar, de fato... Eu já dizia antes da pandemia, por conta exatamente dos textos, das coisas que a gente lê, que apontam para essa direção, tem uma música, né, da Gal, né, que ela canta assim, né? Não temos tempo de temer a morte, é preciso estar atento e forte. Nós estamos nesse viés. Então, se eu tiver que morrer hoje, vou em paz, vou feliz, quero fazer o meu trabalho da melhor maneira possível, a cada dia estar pronto para a morte, com o coração leve, já digo a todos que eu amo, a quem eu amo, já peço perdão a todos que eu vejo, que eu crio qualquer tipo de celeuma, de situação, e eu acho que esse é um viés, essa é uma situação. Vai vir tem muita coisa para vir aí, sabe? Isso já... Crise climática, energética, mudanças, transformações de todo gênero. Isso não é uma visão pessimista minha, muito pelo contrário. O que eu estou dizendo é o seguinte, transformações estão começando a acontecer num nível muito mais profundo, que vão requerer essa ideia de força. Que força é essa? Força física, energética, emocional, mental e espiritual. Para lidar com tudo isso aí, né? E o seguinte, a nossa civilização, não posso falar muito lá do Oriente, lá, eu não sei como é que as coisas andam por lá, mas assim, a última que eu vi foi aqueles meninos que ficaram presos na Tailândia, lá naquela caverna, você lembra? Aqueles meninos que só sobreviveram porque meditavam, cara. Eles ficaram quase um mês lá, uns 15 dias dentro de uma caverna escura, sem comida. Um monte de garoto de 8 a 10 anos. Saíram direto para o mosteiro budista. Só sobreviveram porque meditavam. Se fosse um bando de garoto ocidental ali, estavam todos mortos, sem a menor sombra de dúvida. Então, assim, sair do discurso exatamente de isso é místico. Não, isso é técnico. Outro dia, Nala, eu vi uma palestra, se eu achar, eu te mando. Era uma geriatra, uma médica da sua área assim, né? Uma médica alopática, uma geriatra, com um monte de gente. E ela falava no meio da palestra dela o seguinte: você não quer aprender a meditar, não? Alzheimer, filho, daqui a não sei quantos anos. Demência, ela com dados estatísticos. Vai ter demência. Mais de 60% de chance. Vai ter Alzheimer. Então, a gente vai saindo dessa... não, porque adorador de chip. Não, filho.
é técnica. Respirar bem, no mínimo, vai te propiciar uma oxigenação perfeita do seu corpo, do seu cérebro, por si só já te ajuda a raciocinar melhor. Então, assim, essas técnicas que a gente está falando, que são técnicas orgânicas, simples, inclusive, mas vão requerer ali uma atitude mental, né? O yoga, ele te exige e ele te pede uma atitude mental diferente, né? Que é isso, o Shwara Pranidhana ali naquele momento, a auto-entrega, o momento de você fechar os olhos e se interiorizar e fazer essa analogia das suas dificuldades com tudo que você enfrenta ali, com as dificuldades suas com a vida, e lidar com o seu ego, refrear aquele impulso de querer fazer um asana e se quebrar, da mesma maneira que você está morrendo de medo de fazer um outro asana e se colocar naquela posição da tentativa, e com humildade, com paciência e tal. Então, assim, o que eu acho fantástico no yoga, eu não vejo similar, é que ele é uma filosofia de fato prática. Você pode estudar o yoga a vida inteira, ler 1000 livros, tecer 200 teorias e tudo. Você não vai ter noção do que é o yoga se você não sentar a bundinha ali no tapete lá e praticar. Né? Dali você tem Vinícius, eu falo isso assim, por mais que eu fale da minha experiência, o objetivo de compartilhar é que inspire outras pessoas, porque cada um vai ter a sua própria experiência, cada ser humano vai ter a sua própria vivência. Sim. Mas não adianta nada eu ler livros, escrituras e etc., e não praticar. E eu acho que eu já contei essa história aqui, mas eu me lembro sempre dela. Um pouquinho antes de eu tomar essa decisão de ir para o centro de meditação e fazer todo esse processo, que foi um processo mais profundo, onde a gente passava diariamente meditando, 8 horas por dia, tinha, enfim, uma série de coisas. E eu lembro que eu tomei um café com uma pessoa que falou assim, nossa, você precisa conversar com essa pessoa. Ele é fantástico, ele sabe muito. E aí eu fui, muito curiosa, e ele sabia muito mesmo. Eu tinha participado do Vipassana, estava curiosa para saber, e ele falava, e ele lia e tal, e tinha coisa que ele falava que eu nunca tinha lido na minha vida. E eu fiquei encantada, assim, olhando para ele admirada. Aí eu fiz uma pergunta muito inocente para ele. Falei assim, quanto tempo você medita por dia? Mas foi de inocência, assim, né? Porque eu falei, nossa, sabendo tanto, né? Quanto tempo você medita por dia? E aí ele, não comecei. Então, ou seja, é uma pessoa que tem muito conhecimento, que é interessante, que sabe tudo. Essa incoerência do nossa, né, o ser humano. Eu como médica, eu sei que o álcool faz mal, que o cigarro faz mal. Mas aí, por estresse, eu termino meu plantão, vou lá e fumo um cigarro e tomo bebida alcoólica. Então, assim, é a incoerência de todos esses corpos, né? E aí, me chamou muita atenção isso. E aí eu falei, putz, que bom que eu tô indo praticar. Porque não dá para você só falar. Ela precisa ser sentida, ela precisa ser experimentada. Então, o objetivo nosso aqui é falar que dá para beber da água? Dá. A água vai matar sua sede? Vai matar sua sede. Te hidrata? Te hidrata. Mas aqui, ó, eu vou beber a minha, não tem como eu bebê-la por você. Eu posso falar de todos os benefícios dela. Então, é muito interessante isso. O processo, eu acho ele lindo quando a gente passa por essa questão da experiência, né? Sem a experiência não faz sentido. Isso significa que você medita todos os dias, nunca caiu nisso de jeito nenhum. Tanto que eu sei que você deve ter aí vários tributos que você admira em mim, e eu admiro muito forte esse tributo em você, que é, pessoal, em sânscrito, a gente chama de tapas, que é um desses atributos, né? Eu não sei se o Vini vai falar dos yamas e niyamas, que é a disciplina. É um cara que eu vejo praticar. Faça chuva, faça sol. Se tiver machucado, ele continua na prática. É impressionante, assim. E às vezes a gente, por menos, gente, às vezes por pouquinho, assim, fez um friozinho, não quero sair porque tá frio, né? Então, assim, quantas desculpas que a gente coloca para nossa indisciplina ou para não vencer algumas coisas que a gente precisa vencer. E eu tô falando aqui de mim, eu falo disso porque eu vejo as minhas dificuldades. De tempos em tempos eu tenho que fazer a reflexão e falar, como que eu tô nisso? Eu posso melhorar isso. Isso aqui já tô na zona de conforto, tô preguiçosa nesse sentido. É interessante, né? Porque a gente vai se provocando também para expandir essa nossa consciência. Vamos lá, Vini, você está me falando, você tem toda a sua história, que é linda, que teve que vencer vários desafios, e que foi muito de seguir um caminho, né? Esse chamado, parece que ele foi maior do que a sua cabeça, a sua decisão de falar não, e acabou que você se tornou instrutor. Hoje dá aula e vive o yoga no seu dia a dia, na sua vida, e busca se melhorar aí como ser humano.
Isso que você falou é lindo, de não ter nada para carregar. Se eu tiver que pedir perdão, eu peço. Se eu tiver que falar que amo, eu amo, porque eu quero estar limpo, puro, porque a gente não sabe de nada, né? A gente não tem controle de nada. Você fala para as pessoas por que elas vão praticar e qual que é a sua visão nesse processo de transformação. O que as pessoas que começarem ou sentir um chamado nessa live ou quiser aprofundar, podem sentir aí desse processo de transformação na sua visão. Se você puder falar um pouquinho dos yamas e niyamas, eu acho que é bem bacana também. Claro, vamos falar. Aí você só vai, depois me pontua o time da live, como é que tá, para eu não me perder. Deixa eu te falar, eu não sei o time, porque como a gente entrou depois, aqui tá falando que são 10 para as 9, mas só que eu acredito que a gente tem pelo menos uns 20 minutos aí, com certeza. Aham. Bom, falar de yoga para mim é uma coisa meio paradoxal, porque pode ser muito simples e pode ser muito complexo, dependendo da abordagem, né? Então, como eu tento sempre simplificar, trazer para o lugar mais, vamos dizer assim, né? Mais comum, de que a pessoa comum possa ter acesso e a compreensão, é o seguinte: eu acho que existem 1000 razões para você praticar yoga, e todas elas são válidas. Por menor que seja o comprometimento que você queira ter com o yoga, ele vai ser extremamente benéfico. Pelas questões simples, né, de alinhamento corporal, de melhorar a sua respiração, etc. E por aí vai. O que ocorre é o seguinte: a gente tem até que fazer um parênteses, né, porque Patanjali diz que a gente tem que começar a observância dos yamas e niyamas, que são os preceitos comportamentais, antes de praticar o yoga. Eu acho lindo, mas eu acho pouco funcional para uma sociedade ocidental, né? Eu digo que se fosse assim para mim, provavelmente eu não teria me tornado, né, um praticante, etc. Mas o que acontece é que a partir da frequência da prática, desse conjunto de técnicas que são orgânicas, que são físicas, né, que são técnicas ali que você vai aprender a se concentrar, vai aprender a respirar, a partir do movimento dos asanas, que são psicofísicos ali, que trazem uma série de lições, que é algo que transcende muito uma atividade física. O seu corpo entra num processo de transformação, de mudança, é tudo muito intenso, muito forte. E aí, são encontros. Eu tenho um amigo que ele fala que quem se encontra, vamos dizer assim, com yoga, né, que esse encontro ele não é de agora, né, é uma coisa que vem de outra encarnação. Então, é um negócio meio complicado, mas Aí vamos deixar essa parte, porque nem acredita na questão da reencarnação. Mas esquece isso, deixa isso e vamos falar dessa vida que a gente sim. que yoga traz de transformação para. Então, o que acontece? Na minha visão, pelo menos é o que acontece comigo. Essa transformação, ela não termina. Eu não me transformei. Eu gosto de pensar assim, eu sou menos pior do que eu era ontem, e amanhã vou ser um pouquinho menos pior do que eu sou hoje. Então, eu sou meio resistente a isso, porque eu acho que eu estou muito longe de, por exemplo, me considerar um homem, vamos dizer assim, um cara amoroso. Mas eu me reconheço como um cara muito menos violento hoje do que eu era. E menos, né, a cada dia, a cada mês. Então, se eu sou agitado ainda, eu sou muito menos do que eu já fui. E serei muito menos, sabe? Então, assim, não tem fim. Os efeitos, os benefícios, né, esse processo de transformação, quanto mais, aí vai passar pela frequência, aí sim pela observância dos yamas e niyamas, de tudo que envolve a sua vida, que vai passar pela alimentação, pelos saltras, né, pelos processos de purificação, pelo estudo, né, das escrituras, a prática da prática, as escrituras. Então, quanto maior a intensidade do seu envolvimento nisso, mais profundo vai ser esse processo, mais intenso, né? Agora, eu vou te falar que, olha, uma pessoa que pratica aí, cara, 2, 3 vezes na semana, com verdade, sabe, com entrega ali, com a cabeça no presente, com um bom instrutor, uma boa escola, né, uma escola tradicional, enfim. Ele vai, isso, olha, em um mês já consegue perceber processos de transformação significativos. Na questão da ansiedade, da depressão, do sono. Na prática da meditação, eu guio um grupo que chama 21 dias de meditação.
E, assim, as pessoas que realmente se propõem a fazer, porque nem todo mundo tem o grau de comprometimento, varia. E eu falo por mim mesma. Tem época que eu tô extremamente comprometida. Eu falo assim, eu não dou 100, eu tô dando 110. Mas tem época que a gente afrouxa, a gente sabe disso. Que no yoga a gente fala do Raja, que é essa tendência, né, de ir para o desequilíbrio de uma coisa mais energética aí. A gente fala do Tamas, que é, eu adoro o exemplo de comer uma feijoada é a sensação do Tamas. O pessoal que é daqui do Brasil, que tem o hábito de comer feijoada, sente aquele peso, aquela preguiça mental, preguiça física e fica ali. E o Sattva, que seria o equilíbrio ali no triângulo. Então, a minha vida, eu acredito que a vida de vários seres humanos é marcada por esse caminho, né? Raja, Tamas, e a gente buscando o Sattva, que é o equilíbrio. Então, eu vejo isso nesse processo mesmo de transformação. A gente ter esse processo de autoconhecimento e saber, putz, estou um pouquinho mais, estou saindo, né? Eu estou saindo tanto que eu estou saindo da cena. Deixa eu voltar para a cena e voltar para o centro. E eu falo que quem realmente se compromete sente a transformação. Sente a transformação. E o que é mais comum, na minha visão, assim, nos grupos, e eu não sei a sua experiência, é que as pessoas, enquanto estão fazendo, enquanto estão no grupo, enquanto estão ali presentes, dedicadas à prática, é tudo fluido. Aí encerra o grupo, muitas vezes a pessoa não tem ainda aquela energia para seguir só o caminho. Né? No Poder do Agora do Eckhart Tolle, ele fala isso, que muitas vezes a gente precisa de um grupo, porque o grupo vai dar aquela energia, aquela egrégora, aquela força do grupo. E que é muito difícil seguir o caminho sozinho, mas o grupo ele não é essencial. Só que no início da caminhada a gente precisa, até porque a caminhada ela vai ser, em algum momento, ela é do indivíduo, né? E esse indivíduo ele se destaca da manada, ele se destaca da multidão. Você pega os grandes mestres, pega um Dalai Lama, por exemplo, que está aí com a gente. Pega a história do Gandhi. Essas pessoas que se tornaram indivíduos e se destacaram, não necessariamente utilizando o caminho do yoga. Madre Teresa de Calcutá e vários outros aí, né? Mestres que a gente tem que tiveram essa vontade, foram guiadas por esse alinhamento, e que é lindo ver a história, porque parece que a pessoa é incorruptível, né? Nada desvia. E a gente vira e mexe, fica desviando do caminho, achando que tem tempo demais. Ah, deixa eu aqui dar uma passeadinha. Quando vê, já é passeadinha, já levou para outro lugar. Então, não sei, assim, me veio essa coisa de falar, porque a busca para mim é sempre por esse lugar, né, do Sattva, que é o equilíbrio. Na verdade, as três forças, elas são interdependentes e a gente precisa de um pouquinho de cada uma delas, enfim, isso aí é uma outra história. A Madre Teresa de Calcutá, eu não sei, mas, por exemplo, Dalai Lama, eu tenho alguma proximidade com o pessoal do budismo tântrico, né, tibetano aqui, nossa. Então, assim, cara, olha, é um povo que eu admiro muito. São mentes extremamente treinadas. Os caras, desde menino, de 6, 8 anos, eles estão no templo, meditando, mantralizando, praticando yoga, sim, senhorita. E são mentes extremamente treinadas. O próprio Dalai Lama mesmo já falou, não, você pensa que eu não sinto raiva, que eu não sinto tristeza? Que, claro que sim, claro que eu sinto. Só que a minha mente é extremamente treinada e eu sou preparado para... Então, ele passa, aquilo transcende, né? A pessoa passa por aquele sentimento, né? A própria Monja Coen outro dia falou a mesma coisa também, não, a gente fica, claro que sente raiva, mas a minha mestra, ela é exatamente isso, ela sente a tristeza, vem uma gota assim, aquilo ali passa muito rápido, mas é um processo de treinamento, onde a pessoa, ela se, de fato, desidentifica, ela consegue ver de longe, né, a emoção. Sim. E a mente, ela não se torna aquilo. E eu falo pelo meu processo que vários momentos eu me vejo de fora, e é lindo quando você se vê de fora. Porque você fica meio parede, assim, as coisas passam por você, você tá neutra. Agora, quando identificou, acabou, né? Aí você vira o estresse, você vira a ansiedade, você vira o medo, você vira a raiva. E aí é um exercício. Me chama muita atenção isso que você falou agora. Eles treinam desde 6 a 8 anos. No sistema IST fala-se isso. Vamos começar a ensinar na escola, com um menino pequeno. Por isso que eu fiquei pensando assim, da minha sobrinha, né? Ela tá com 3 anos. Antes dos 4 anos não é necessário, mas depois disso, eu acredito que sim. Então, é interessante a gente estar trazendo isso, porque eu acredito que esse movimento da meditação, por mais que esteja no modismo, do mindfulness e etc., não tem noção da quantidade de estudo científico e como que isso está sendo presente nas escolas de medicina. Então, ele veio para ficar. Para mim, é como academia física mesmo. Antigamente não existia e hoje você vê um em cada esquina. Tem de todos os tipos. E também a meditação vai ser assim. Vai ter escola, vai ter academia da mente, gente. Ponto final. Isso está muito claro. Né?
Agora fala para o pessoal dos yamas e niyamas, porque as pessoas não sabem. A gente está usando um termo sânscrito e técnico para muita gente. O que são os yamas? Tem até aquela historinha, né? Seria muito legal de contar, mas eu não sei como é que tá o tempo. Por favor, conta a história. Conta a história. Fala dos yamas e niyamas e não termina sem contar essa história. Eu vou tentar falar rapidinho. Então, os yamas, eles são as 5 restrições, né? Voltadas exatamente ao refreamento, né? De práticas que são prejudiciais. Eu vou citar. E os niyamas são exatamente as prescrições motivadoras, né? Ou seja, coisas que a gente precisa incrementar na nossa vida. Então, citando aqui, né? O que são os yamas, né? É o exercício. E é muito interessante que é colocado exatamente, né, como refreamento. Então, é o exercício da não violência, que é a ahimsa, né? Que é o maior, eu acho que entre os 10, é a ahimsa, porque isso ele vai passar por outros niyamas também, né? Então, a não violência, né? A satya, que é a prática da verdade, ou melhor, a prática de não mentir, né? A asteya, que é não roubar, né? Então você vai refrear, em tese, esses instintos, né? Que seriam, em aspas, naturais aí de um homem mais animalizado, né? Brahmacharya, que é o refreamento do impulso sexual, para algumas linhagens é tido como como é que a gente diz? Abstenção, né? Abstenção sexual, mas é tido como o processo de você ser responsável na sua conduta, né? Sexual. Então, exato, é o que ele fala aqui. Não perverter, nem degradar, nem exacerbar, muito menos explorar ou submeter ao sexo, né? De maneira mundana, né? Ser coerente com uma vida relacional saudável, né? A parigraha, que é exatamente a não possessividade, a ideia de não cobiçar. Por isso que eu coloco, né? Hoje a gente vê essas meditações, umas coisas que não, para você ter o que você quer, aquela casa. Meu filho, primeira coisa que você tem que... meditar para você ter um Porsche. Vamos passar a noite inteira meditando então, assim, para ter a casa dos sonhos. Sendo que uma das coisas mais, né, que a gente está trabalhando aqui é exatamente a gente se livrar dessa Deus, ideia de materialização. Faz o stop, galera. Isso aqui é para expandir a consciência. A meditação e todo esse processo de autoconhecimento, ele vai tirando a gente da ignorância e vai levando para um lado de mais sabedoria. Então, naturalmente, a gente vai ficando menos egoísta, a gente vai vendo esses lugares onde a gente está egoísta. Na pandemia, tá mostrando isso o tempo todo, né? No início, o povo saía correndo para fazer estoque no supermercado. Agora virou uma discriminação. Quem está com a doença não pode chegar perto, enfim. Mostra esse lado, né? Onde a gente é realçado nas nossas fragilidades também, mas também nas nossas virtudes. Então, é para sair do egoísmo e ir para um lado mais altruísta. Então, aqui, a gente não vai meditar, não é para eu ter mais dinheiro, eu ter mais bem, eu não sei o quê. É o contrário. É o que é a minha ação altruísta nesse mundo. O que eu de verdade posso contribuir. E aqui nós estamos com uma pessoa super generosa, porque é uma pessoa que está fazendo live todos os dias na semana, dando prática gratuita. Então, só não pratica quem não quer. É impressionante isso, porque aí você vai vendo assim, o que vai brotando das pessoas, né? Sempre foi assim? Acredito que não. Mas aí a pessoa fala, mas que hipocrisia, porque no passado, gente, passado passou. Que bom que a vida transformou a gente para ser um humano melhor. Que bom, né? Então eu acho que é importante deixar isso muito claro. Porque nós estamos falando aqui das virtudes. Isso não significa que a gente não deve ter nada material, não é isso. Né? Eu tô aqui, ó, felicíssima com o meu colar, que tem um símbolo muito importante para mim. Não é essa a questão. A questão é como a gente está lidando com isso. Né? Senão a gente vai estar usando uma ferramenta poderosíssima, como você mesmo falou, que permite um alinhamento, que permite ali, né? Tá focado como um raio laser para a gente conquistar as coisas, e aí com mentes doentias que estão buscando princípios egoístas. E aí é onde a gente tem que ter né? Olhos, cuidado, porque não é esse o objetivo, né? Eu falo, assim, falei. Não, exato. Assim, antes de eu fechar aqui com os niyamas, eu acho importante colocar um ponto que é o seguinte: todo esse conhecimento que a gente está falando, esse treino, né, com essas técnicas e tudo mais, eles, de certa maneira, eles vão levar a gente para o encontro com o nosso eu verdadeiro. Então, na verdade, mais do que construir, vou falar do meu caso, né, de me construir um cara assim assado, eu estou simplesmente arrancando essas couraças, essas coisas animalescas e
poderia chamar de consciência crística, ou de, né, por que a gente fala despertar de consciência? Você não está descobrindo nada, você está acordando. Então, na verdade, é uma saída de um estado de ignorância. Técnicas que vão te levar a se enxergar de um jeito muito mais amoroso, muito mais sábio, de uma maneira geral. E que muitas vezes menos vai ser mais. Você vai estar feliz com menos coisa, você vai estar feliz com menos estresse, você está feliz com menos roupa, enfim. É isso. E só para fechar, o mundo que está se mostrando para a gente vai exigir níveis de consciência mais elevados, entendeu? Das pessoas. Então, eu acho assim, eu queria deixar essa pulguinha aqui para que as pessoas assim aproveitem o imenso privilégio que está sendo dado para quem ainda está sobrevivendo, para quem vai sobreviver talvez a essa história toda, de fazer os movimentos, os seus movimentos de crescimento espiritual, de elevação do seu estado de consciência. Outro dia eu vi um texto, um amigo até postou para mim, falando que essa coisa de elevar, quer dizer, você quer dizer que tem mais consciência do que o outro? Não, querido, é a elevação sua. Hoje a minha consciência é um pouco mais elevada do que a minha consciência era um tempo atrás. E a missão de cada um, sim, sair do seu estado de ignorância, andar nessa estrada, vai ser melhor para todo mundo, principalmente para cada um.